Aprenda obrigações e tradições estabelecidas. Os pais devem ensinar aos filhos os deveres obrigatórios que todos os muçulmanos devem cumprir e agir de acordo com o máximo possível de tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Portanto, os pais devem se esforçar para obter conhecimento islâmico correto para que possam ensinar seus filhos corretamente. Eles devem organizar alguém para ensiná-los se eles próprios ainda estiverem aprendendo os deveres do Islã. Os pais não podem viver na ignorância e simplesmente ordenar que seus filhos obtenham conhecimento. Não é segredo que uma criança imita seus pais. Se um pai prefere a ignorância a obter conhecimento, há uma boa chance de que seu filho também o faça. Obter conhecimento para agir sobre ele e ensinar os filhos é um aspecto importante da criação dos filhos da maneira correta. Esta é uma das razões pelas quais obter conhecimento útil é obrigatório para todos os muçulmanos, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 224. Simplificando, como um pai pode guiar seu filho se ele é ignorante? É como o viajante perdido guiando outros viajantes perdidos. Comece cedo. É letal ignorar a criação dos filhos de uma boa maneira desde tenra idade, acreditando que eles adotarão um bom caráter quando ficarem mais velhos. É muito mais difícil para crianças mais velhas mudarem seu caráter em comparação com crianças mais novas. Portanto, os pais devem garantir que os ensinem e os orientem desde tenra idade. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou os muçulmanos em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 495, a encorajar seus filhos a oferecer suas orações antes que se tornem maduros e isso se torne obrigatório para eles. Este hadith pode e deve ser aplicado a todos os aspectos da vida de uma criança. Esta preparação precoce garante que as crianças adotem um bom caráter antes que se tornem fixas em seus caminhos. Não é segredo que mudar o caráter de alguém para melhor depois que se torna fixo em seus caminhos é um desafio muito difícil. Liderando pelo exemplo. O próximo aspecto da criação de filhos piedosos é que os pais deem um bom exemplo. Todos os pais desejam que seus filhos sejam piedosos, mas é improvável que isso ocorra se eles próprios possuírem mau caráter. Muitos pais costumam reclamar quando seus filhos não oferecem as orações obrigatórias. E em muitos casos, os próprios pais não estabeleceram suas orações. Se os pais não controlam suas línguas, como podem esperar que seus filhos o façam? Os filhos imitam seus pais. Se seus pais dão pouco respeito à adoção da piedade, na maioria dos casos, seus filhos também o farão. Portanto, é importante que os pais pratiquem o que pregam. Ninguém está exigindo perfeição, mas eles devem se esforçar para cumprir seus deveres obrigatórios a todo custo e agir de acordo com o máximo possível das tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Essa atitude correta encorajará seus filhos a fazerem o mesmo. Gentileza. Um aspecto de criar filhos da maneira correta é constantemente incentivá-los a ter um bom comportamento de uma maneira gentil e amorosa. Na maioria dos casos, a agressão só afastará a criança do que os pais desejam. Conforme aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6601, Alá, o Exaltado, prefere a gentileza em todos os assuntos. Uma família será, portanto, mais abençoada quando tratarem uns aos outros com gentileza. Somente em casos raros a agressão deve ser usada, mas mesmo assim ela deve ser controlada e usada apenas no tom dos pais, não em suas ações físicas. Isso é semelhante a punir uma criança dentro de limites, quando mostrar gentileza não ajudará, como castigar a criança. Mas na maioria dos casos, a gentileza é preferida e deve ser mostrada em palavras e ações, como recompensar crianças que se comportaram bem com presentes.
Dar presente sem motivo pode estragar as crianças, mas recompensá-las por se saírem bem, por exemplo, na escola, é um aspecto importante na criação de crianças piedosas. Alerta contra os pecados. Outro aspecto de criar filhos piedosos é ensiná-los desde cedo a se absterem de pecados e más características, como mentir. Um pai não deve ignorar esse aspecto, simplesmente alegando que seu filho não será responsabilizado por suas ações. Essa atitude só encorajará as crianças a se tornarem mais ousadas na adoção de características negativas, que se tornarão muito difíceis de abandonar quando se tornarem maduras e responsáveis por suas ações. Elas devem ser lembradas do olhar abrangente de Alá, o Exaltado, para que desde cedo se abstenham de pecados secretos e públicos. Isso também as encorajará a realizar boas ações secretas e públicas. Um bom ambiente. Outro aspecto de criar filhos piedosos é garantir que eles passem seus dias em um bom ambiente. O ambiente em que alguém passa o tempo tem um grande impacto em seu comportamento e caráter. Da mesma forma que uma biblioteca é o melhor lugar para estudar para exames mundanos, certos lugares são melhores para desenvolver o caráter de uma criança, como uma mesquita ou um centro educacional supervisionado. Os pais nunca devem ser descuidados com o local onde seus filhos estão, pois este é o primeiro passo em direção aos pecados e crimes. Boa companhia. Outro aspecto de criar filhos piedosos é garantir que eles tenham bons amigos. Conforme aconselhado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4833, uma pessoa está na religião de seu amigo. Ou seja, uma pessoa adotará as características de seus amigos. Um hadith semelhante encontrado em Sunan Abu Daud, número 4829, alerta que um mau amigo afetará uma pessoa assim como um ferreiro afetará as pessoas ao seu redor com fogo ou fumaça. Da mesma forma, uma boa pessoa afetará positivamente seu amigo, assim como um vendedor de perfumes, cujos perfumes de cheiro agradável afetarão os outros. Os pais não podem ignorar esse dever, pois é a principal causa para as crianças se desviarem. A maioria dos jovens envolvidos no crime se deve a esse motivo. Os pais devem questionar seus filhos sobre a companhia que eles mantêm e conhecê-los para garantir que sejam adequados para a companhia. Boa saúde. Outro aspecto da criação de filhos piedosos é que os pais garantam que seus filhos desenvolvam corpos, mentes e espíritos saudáveis. Uma parte do desenvolvimento de um corpo saudável é a limpeza. Isso foi declarado parte da fé pelo santo profeta Mohammed, paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 534. As crianças devem ser encorajadas a manter seus corpos, roupas e quartos limpos. Esta é uma boa maneira de prepará-las para a adoração física que exige pureza física, como a oração. Além disso, ajuda a construir seu caráter, como se tornar independente usando sua própria força física em vez de depender de outros para fazer as coisas por elas. Na verdade, as crianças que não foram ensinadas essas maneiras básicas se tornam um fardo para seus futuros cônjuges. Muitos casais discutem sobre pequenas coisas, como não limpar o quarto. Um aspecto extremamente importante do desenvolvimento de um corpo saudável é consumir alimentos lícitos. Eles devem ser encorajados a comer uma dieta balanceada, evitando assim desperdício e extravagância. O santo profeta Mohammed, paz e bênçãos esteja com ele, aconselhou a chave da boa alimentação em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3349. Deve-se dividir o estômago em 3 partes, uma parte para comida, a segunda para água e a parte final deve ser deixada vazia. Isso pode ser alcançado quando alguém para de comer antes de sentir o significado completo, quando ainda está com um pouco de fome. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 31. E comam e bebam, mas não exagerem. Na verdade,
Ele não gosta daqueles que cometem excessos. Os pais devem encorajar seus filhos a participar de exercícios físicos, sem permitir que isso comprometa suas atividades educacionais religiosas e mundanas. Isso os ajudará a construir corpos fortes e saudáveis, o que os ajudará em seus deveres religiosos, como o jejum. Além disso, é uma excelente maneira para as crianças se divertirem dentro dos limites do Islã, pois uma criança sobrecarregada com o estudo de conhecimentos religiosos ou mundanos, sem participar de atividades divertidas, tem mais probabilidade de se afastar desse conhecimento quando ficar mais velha e for menos influenciada por seus pais e parentes. É importante mostrar às crianças que o Islã é uma religião simples, que foi aconselhada em um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 287. Uma religião simples que permite que alguém desfrute dos prazeres lícitos do mundo com moderação e os guia para o paraíso no próximo mundo. Trate as crianças com igualdade. Outro aspecto de criar filhos piedosos é ser justo ao tratar todos os filhos igualmente. Uma criança não deve ser elogiada ou encorajada mais do que seus irmãos, pois isso pode criar inimizade entre as crianças. A única ocasião em que pode ser aceitável comprar um presente para apenas um irmão é em ocasiões especiais, como aniversários. Gastos equilibrados. É importante ensinar às crianças um equilíbrio entre ser mesquinho e perdulário. Um pai deve gastar em coisas quando for necessário gastar, mas deve evitar extravagâncias e desperdícios. Hoje em dia, as crianças são muito conscientes das roupas que vestem e das coisas que possuem. Em muitos casos, esse comportamento pode até afetar sua confiança ao interagir com outras pessoas. Para dar confiança ao filho, um pai deve gastar nessas coisas sem ser perdulário, pois dar confiança a uma criança é um presente inestimável que um pai pode dar a ela. É importante notar que isso não significa que uma criança deva ser mimada, pois isso pode levar a outros traços negativos, como orgulho. Nem todos os pedidos das crianças devem ser atendidos, apenas os razoáveis que estão dentro dos limites devem ser atendidos, especialmente em ocasiões especiais, ou para incentivá-los a trabalhar mais. Mostrar esse equilíbrio praticamente aos filhos é uma excelente maneira de eles adotarem essa abordagem equilibrada quando ficarem mais velhos. Mostrar respeito. É importante que os pais tratem uns aos outros com respeito, especialmente na frente dos filhos. Quando uma pessoa desrespeita o cônjuge na frente dos filhos, isso só fará com que os filhos percam o respeito por ambos os pais. Na verdade, uma criança até adotará essa atitude e desrespeitará os outros da mesma forma que seus pais desrespeitam um ao outro. Além disso, os pais não devem criticar outros parentes na frente dos filhos, pois isso fará com que os filhos percam o respeito pelos parentes. É extremamente difícil defender os laços e direitos dos parentes quando se tem pouco respeito por eles. Infelizmente, esse é um aspecto da criação de filhos piedosos, frequentemente negligenciado pelos pais, especialmente os asiáticos. Constantemente repreendendo. Outro aspecto de criar filhos piedosos é que os pais não critiquem seus filhos sobre todos os assuntos, especialmente os triviais. É melhor criticá-los primeiro sobre assuntos mais importantes, como mentir. Se um pai deseja criticar sobre assuntos pequenos, ele deve fazê-lo gentilmente, pois assuntos pequenos não precisam ser abordados com severidade. Aconselhar em particular. Outro aspecto de criar filhos piedosos é não repreendê-los publicamente. É melhor fazer isso em particular, pois uma criança pode se sentir envergonhada quando isso é feito na frente de outras pessoas, incluindo seus irmãos. Constrangimento e raiva são duas características que podem impedir uma pessoa, especialmente uma criança, de aceitar bons conselhos. Ambos ocorrem frequentemente quando uma pessoa é repreendida publicamente. Disciplina moderadamente. Em alguns casos, punir crianças é necessário para desenvolver um bom caráter.
Mas essa punição deve ser sempre branda e verbal e não violenta, pois essa é a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 1984. A punição branda deve ser mais concentrada em coisas como tirar temporariamente seus privilégios, por exemplo, tirar seu console de jogos. Uma punição severa pode levar ao mau caráter, e pode até mesmo inspirá-los a machucar os outros quando estão irritados. Evite mimar as crianças. Uma criança não deve ser mimada excessivamente, pois isso pode levá-la a adotar um complexo de superioridade, pelo qual espera que os outros sempre aceitem sua opinião e maneira. Isso pode ser desastroso para elas, especialmente quando se tornam adultas e enfrentam outros aspectos da vida, como trabalho e casamento. Uma criança deve receber o essencial e receber presentes em ocasiões especiais, especialmente para incentivá-la a se esforçar mais na escola e em seus estudos islâmicos. Evite a preguiça. Os pais não devem encorajar seus filhos a se tornarem preguiçosos. Isso ocorre especialmente entre lares asiáticos, onde os pais, especificamente a mãe, realizarão todas as tarefas domésticas para seus filhos, mesmo que eles sejam fisicamente capazes de fazê-las eles mesmos, como arrumar a cama de manhã. Isso só desenvolve preguiça e os impede de adotar um estilo de vida disciplinado. Isso novamente causará grandes problemas para eles nos anos futuros, como o casamento. Muitos divórcios ocorrem simplesmente porque um marido ou uma esposa se recusa a fazer tarefas domésticas simples e, em vez disso, espera que seu cônjuge as faça exatamente como seus pais fizeram por eles durante a infância. Independência. Outro aspecto de criar filhos piedosos é não ser superprotetor com o filho. Embora esse seja um erro raro cometido pelos pais hoje em dia, manter as crianças trancadas e trancadas, por causa de sua segurança, pode impedi-las de adotar características que as encorajem à independência. Uma abordagem equilibrada é melhor quando uma criança é monitorada com segurança, sem prejudicar seu desenvolvimento de caráter. Insultar crianças. É importante não menosprezar as crianças quando elas cometem erros, pois isso só fará com que elas adotem características semelhantes e, em alguns casos, prejudicará sua confiança. A confiança é uma característica essencial necessária para o sucesso. Divertir-se com as crianças é importante de vez em quando, mas os pais não devem tirar sarro das crianças com frequência. A única exceção é quando se sabe que a criança não levará isso a sério. Sendo firme em boas regras. Um aspecto da criação de filhos piedosos é que os pais permaneçam firmes nas regras estabelecidas e nas decisões corretas que tomaram. Ser um empurrãozinho, em que um pai sempre cede aos filhos, só os mima e os impede de levar a sério o que os pais dizem e decidem. Isso não significa que eles não devem mudar de direção quando estão errados, mas significa que quando a decisão correta é tomada, eles devem permanecer firmes nela. Dê tempo às crianças. É importante que os pais deem tempo aos filhos, sentando-se com eles e perguntando sobre o dia deles, suas atividades e com quem eles passam o tempo diariamente. Infelizmente, alguns pais estão tão ocupados ganhando dinheiro e se comportam como se fazer isso pelos filhos fosse sua única responsabilidade, negligenciando deveres mais importantes, como encontrar tempo para sentar e conversar com eles diariamente. Isso permite que a criança se sinta confortável discutindo problemas com os pais. Mas se os pais estão sempre muito ocupados, os filhos podem achar que discutir certos problemas é muito desconfortável, o que só os faz discutir essas coisas com outras pessoas, e algumas dessas pessoas vão desviar as crianças com conselhos ruins. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.